Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e a gente vai falar hoje sobre Sarah Cleveland. O Membronita deixou um comentário ali em um vídeo e eu fiquei curioso para saber quem é essa mulher, achei interessante. Ela nasceu, vamos dar uma olhadinha, em Massachusetts em 1788, nossa, bem mais velha do que o restante do grupo ali, acho que é só o Martin Harris que era de 1700 alguma coisa, né? Todo o restante pessoalzinho ali, Joseph Smith 1805, os outros 1810, 12, 15. Bom, ela faleceu em 1856. Nessa época aí tava tendo, vamos ver, a Guerra de Utah, provavelmente. No ano seguinte aconteceu o massacre de Mountain Meadows. Esse aí foi o ano que ela faleceu. Ela foi, vamos ver, conselheira na presidência da Sociedade de Socorro, geral da igreja, de 1842 a 1844. Foi chamada aí pela Emma Smith. A Emma era presidente e a Sarah era conselheira. Quem tomou o lugar dela, depois que ela saiu aí da presidência da Sociedade de Socorro, foi a Zina Huntington Smith, depois casou com Brigham Young. Bom, o nome completo dela é Sarah Marietta Kingsley. E esse sobrenome Kingsley do pai dela, O pai dela era Ebenezer Kingsley. Lembrando que a Sarinha, ela foi casada com o Joseph Smith, assim, selada. Selada dentro desse lance aí de casamento plural. Mas ela continuou casada e vivendo junto com o marido, o primeiro marido dela, o John Cleveland. Então esse Cleveland é do marido dela. É aquele negócio da poliandria que a gente já falou em um episódio anterior aí, que Joseph era casado com muitas mulheres que já tinham marido e que era um lance assim, só que ele queria curtir um pouquinho, A responsabilidade mesmo ele deixava ali com o marido. Esse era o casamento plural dele, inclusive totalmente contraditório com a própria regra que Joseph estabeleceu para o casamento plural. Mas enfim, vamos dar prosseguimento. A Sarinha foi casada com o Joseph nesse lance da poligamia. Muito bem, então o que aconteceu? A Sarah, ela se casou com o John Cleveland e depois ela se selou com o Joseph. O marido dela, o John, ele era juiz em Nauvoo, Illinois, Então o trabalho dele era de juiz. E ao contrário dela, ele não se filiou à igreja. Ela se filiou à igreja Sud, ele não. Ele seguia aquela igreja do Swedenborg, ele era um Swedenborgiano. Lembra? A gente tem um episódio sobre o Swedenborg. A gente sabe que depois que Joseph morreu, todo mundo saiu procurando algum lugar e foi para Utah. Ela continuou com o marido dela por um tempo, então o John Cleveland, ela permaneceu ali em Nauvoo, mas depois ela acabou indo para Utah junto com o restante dos membros da igreja. Bom, o registro que a gente tem para saber que ela foi selada a Joseph é do genro dela. Então olha só, vamos ver, a Sarah, ela era casada com o John Cleveland e ela teve uma filha chamada Augusta. Essa Augusta casou com um tal de John L. Smith. Não acho que esse John aí tem algum parentesco com Joseph, não dá para saber. Mas ele deixou registros, escreveu o diário dele, alguns registros, e nesses registros ele disse assim, 8 de março de 1895, ele falou: minha mãe, nos dias de Joseph, por conselho, foi selada ao profeta Joseph em Nauvoo, mas viveu com o seu marido, que era um não-Sud, chamado John Cleveland. Esse é o relato dele.
que a gente sabe que essa tal da poligamia, na época de Joseph, até no início da época de Brigham Young, era feita no sapatinho. Né? Ninguém podia ficar sabendo. Então, para que eles iam produzir provas contra eles próprios? Né? Então, eles não iam deixar muitos registros que pudessem comprovar essa tal da poligamia. Então, o que a gente tem que pegar é aqui e ali, né? Por exemplo, alguns registros do templo, sim, deixavam arquivadas essas informações, tanto que teve até o pessoal do governo querendo entrar no templo, né, para pegar esses registros e dar uma conferida se estava tendo poligamia. O pessoal da igreja não deixava eles entrarem, né, e ver os registros. Obviamente, né, o que devia ser alegado é que aquilo ali é documento sagrado, é um ambiente sagrado, né, mas que na realidade estava escondendo ali uma sujeira. Bom, então o genro da Sarah deixou registrada essa informação. A gente também tem uma informação aqui de que ela foi selada de novo, vicariamente, no templo de Nauvoo, selada a Joseph Smith. Então foi selada em vida e depois em Nauvoo, em 1846, 2 anos depois do falecimento de Joseph, ela foi lá ser selada novamente a ele. Dá uma olhadinha aqui no Joseph Smith Papers, se a gente consegue encontrar mais alguma informação sobre ela. Olha aqui, ó, aqui consegui o nome da mãe dela, Sarah Chaplin. Será que é parente do Charles? Ó, ela nasceu ali, né, Massachusetts, depois se mudou em 1807 para Connecticut. Então, 1807, ela devia estar aí com uns 19, 20 anos. Ah, aqui ó, uma informação que a gente não pegou. É por isso que eu vi que ela tinha um sobrenome que não batia, né? Não era o sobrenome do pai, é porque ela casou antes de casar com aquele John Cleveland, ela já tinha sido casada. Então aí ó, 7 de dezembro de 1807, ela devia ter uns 19, ela se casou com John Howey. Aí não sei o que aconteceu com esse casamento, né? Não deve ter dado muito certo. Ela se mudou para Cincinnati em 1826, e se casou com o John Cleveland, então 10 de junho de 1826. Então é quase 20 anos do primeiro casamento. Daí 1834, quando estava o quê? 8 anos de casamento, eles se mudaram para o Illinois. Né? Então provavelmente ele deve ter ido para lá porque ele era juiz. Bom, eles estavam ali no Illinois, ela se batizou na igreja, não sei como é que isso aconteceu, né, quem que pregou para ela, como que foi essa abordagem, mas quando Emma e Joseph, né, os filhos de Joseph, foram expulsos do Missouri, em 1839, eles foram para o Illinois. Joseph foi preso, né, então quem recebeu a Emma e os filhos ali no Illinois foi a Sarah Cleveland. Então eles receberam a família de Joseph, né, a mulher e as crianças, nessa primeira chegada no Illinois. E daí depois ainda eles venderam, né, a Sarah e o John venderam alguns terrenos, algumas terras para a família da Emma, para que eles pudessem definitivamente então, mudar ali para Nauvoo. Isso aí já estava acontecendo em 1841. Daí, em 1842, ela foi chamada para a presidência da Sociedade de Socorro. É engraçado aqui, ó. Joseph Smith Papers, obviamente, né, um site patrocinado pela igreja. E a informação está colocada aqui como identificada em algumas fontes como esposa plural de Joseph Smith. Então, tudo eles colocam como uma informação. Né? Foi conselheira, se mudou, vendeu, abrigou Emma, né, se batizou, tudo, a informação tá ali. Daí quando vem falar da poligamia, fala, né, em algumas fontes é dito que ela foi esposa plural de Joseph. Ah, por favor. Bom, dando uma pesquisadinha no nome dela no site oficial da igreja, Sarah M. Cleveland, vamos ver o que a gente encontra. Consegui encontrar aqui uma carta de 1º de maio de 1843. Quem escreveu foi a Sarah Cleveland como membro da presidência da Sociedade de Socorro. Essa carta está guardada ali na biblioteca Harold B. Lee da Universidade de Brigham Young. No site, então, eles falam algumas informações sobre ela. Ó, vamos ver, ela tinha 54 anos, né, quando ela estava aí na presidência da Sociedade de Socorro. Ela escreveu essa carta para se despedir das irmãs, amigas da Sociedade de Socorro, porque ela estava se mudando
E eles colocam aqui, ó, a Sarah e seu marido John, um comerciante que nunca se filiou à igreja, planejaram deixar Nauvoo para encontrar trabalho. Eles dão algumas outras informações, eles falaram que ó, a Sarah foi a pessoa quem sugeriu o nome da sociedade, olha só, então Sociedade de Socorro foi sugerido pela Sarah. E olha que engraçado, né, como que a igreja era totalmente diferente antigamente. Não, ela conduzia as reuniões quando a Emma não estava, e olha só, dava bênçãos de cura a outras mulheres e falava em línguas. Fala pra mim hoje se isso acontece na igreja. Coloca nos últimos 50 anos. Se você vê liderança da Sociedade de Socorro, até profeta, falar em línguas. E mulher dando bênção é engraçado também. Não é uma prática comum da igreja hoje. Pode ser que mude, né? Mas por muitos anos a igreja não alimentou essa prática aí, não. A mulher não tem um sacerdócio, então no máximo ela pode orar. Bom, aqui eles dão mais uma informação, ó, que os Smith ficaram na casa dela, que quando eles abrigaram, eles que vieram do Missouri para o Illinois, a família Smith ficou morando na casa dela por 3 meses. Daí depois, Joseph Smith conseguiu fugir da prisão e se juntou a eles, por mais 3 semanas. Aí outra informação aqui que eles colocaram, olha, a Sarah Cleveland, em junho de 1842, estava presente no casamento de Joseph com Eliza Snow. E no site oficial da igreja eles colocam aqui, ela mesma, né, falando da Sarah, pode ter sido selada a Joseph Smith como uma esposa plural, né? Não colocam como uma certeza, deixam na dúvida. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa carta? Então essa carta que ela escreveu se despedindo das irmãs ali em 1843 foi publicada no Times and Seasons. Vamos ver o que ela diz. Queridas irmãs e amigas, como necessariamente estarei ausente da sua agradável companhia por um tempo, já que meu marido não teve sucesso nos negócios em Nauvoo como esperava, não poderia me despedir sem solicitar seus gentis votos e orações. Em troca, vocês têm minhas sinceras orações para as melhores bênçãos dos céus que possam repousar sobre vocês e que a causa da humanidade, benevolência, misericórdia floresçam em seu meio. E tal, é uma cartinha aí, né, falando bastante, se despedindo das amigas. Com respeito e carinho, Sarah M. Cleveland. Bom, vamos ali para o site Joseph Smith Polygamy. Tem uma fotinho dela, olha só, uma fotinho preto e branco. Já encontrei uma nova informação aqui, está dizendo que ela se casou com o John Cleveland porque ela era viúva. Aí, ó, então, o antigo marido dela, Howard, tinha falecido. E sobre o John Cleveland, fala aqui, ó, que ele seguia Emanuel Swedenborg e não estava interessado na Igreja Sud quando a Sarah se filiou à igreja em 1835. A informação aqui procede, né? A Sarah e o marido dela recolheram a Emma com os filhos enquanto Joseph estava ali preso na cadeia de Liberty. Olha ali, ó, diz aqui que receberam calorosamente muitos dos santos que foram exilados do Missouri. Então é aquilo, né? Pelo jeito, o John Cleveland seguia o Emanuel Swedenborg nessa religião, mas não tinha problema com os Mormons, pelo jeito. Aí nessa época eles moravam no Illinois, mas não era em Nauvoo, era em Quincy. Aí Joseph foi lá, né, saiu da cadeia, fugiu da cadeia, foi lá morar com eles por umas semaninhas, depois já foram para Commerce, né, que depois eles mudaram o nome para Nauvoo. Quando eles foram para lá, para Nauvoo, eles compraram um lote e tem uma carta de Joseph, de 24 de maio de 1839, onde ele escreveu essa carta então para o juiz, né, John Cleveland, e a Sarah, a esposa dele, dizendo assim: selecionamos um lote em Nauvoo para vocês, do lado da rua do nosso. Então, estava convidando eles para se mudar ali de Quincy para Nauvoo. Bom, esse site é o Joseph Smith Polygamy, então eles estavam falando sobre especificamente a poligamia de Joseph relacionado a Sarah Cleveland. Então o que a gente tem de registro é o que esse genro dela escreveu, né, esse John Smith, falando que a sogra dele foi casada com Joseph. Tem aquele registro de que ela foi reselada, né, no templo em 1846, e também tem uma declaração juramentada da Eliza Snow,
Essa declaração, vamos ver, ó, foi feita em 7 de junho de 1869, ó, bastante tempo depois. Vamos ver o que essa declaração diz. Seja lembrado que neste dia compareceu pessoalmente perante mim James Jack, tabelião público do condado de Sede, Eliza Roxy Snow Smith, que foi por mim juramentada devido à forma da lei, tal, que disse que no 29º dia de junho de 1842, então 29 de junho de 42, na cidade de Nauvoo, Illinois, ela foi casada e selada a Joseph Smith, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por Brigham Young, que era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos da referida igreja, de acordo com as leis da mesma que regulam o casamento, na presença de Sarah M. Cleveland. Bom, o que eles colocam aqui no site, né, eles falam assim, ó, o fato de que a Sarah foi autorizada a assistir e participar dessa cerimônia aí de casamento polígamo da Eliza com o Joseph em 1842 é uma evidência de que pelo menos ela era adepta dessa ideia da poligamia, estava ciente e era adepta. E daí a informação que a gente tira de que ela se selou a Joseph foi aquilo que a gente falou, né, o genro dela e o registro do templo. E outra informação que eles colocam aqui no site é uma questão, né, um questionamento que eles colocam se a Emma estava ciente desses selamentos. Eu não lembro, a gente já falou de data, não vou lembrar de data agora, mas eu sei que tinha época que a Emma, bem curta aliás, né, um breve período em que a Emma aceitou, mas logo mudou de ideia. E a gente viu que muitos desses casamentos de Joseph eram feitos bem na surdina, né? A gente viu aquela outra, né, que Joseph falou, vem me visitar aqui, enquanto a Emma não tiver. Né? Então, grande chance de que a Emma não estava ciente de nada disso, né? Uma outra informação que eu encontrei aqui no site Joseph Smith Polygamy, eles falam sobre essa saída da Sarah para ir junto com os membros da igreja lá para Utah. Olha que interessante, porque ela era casada com o John não era Sud, não estava afim, né, de se filiar à igreja, e aí ele se recusou a migrar para o oeste junto com todo mundo ali, né, e ir para Utah. Ficou no Illinois. Só que ela até ficou com ele, mas depois ela mudou de ideia e quis ir para Utah junto com os membros da igreja. O que aconteceu? Ela foi, né, se juntou a eles, deixou o marido para trás, né, abandonou, e daí ó, que diz aqui, ó, no entanto, os líderes da igreja, Brigham Young e Heber C. Kimball, a aconselharam a retornar para John. Olha só, impressionado. Os líderes da igreja negando mulher em Utah? Vamos ler aqui certinho o que fala na biografia dela. Brigham Young e o conselho aconselharam-na a ficar com o marido, pois ele era um bom homem, tendo se mostrado gentil. Ah, tá, pode ser, faz sentido. Ele foi bem parceiro ali quando o pessoal fugiu do Missouri, pelo jeito eles queriam retribuir a gentileza. Tendo se mostrado gentil, sempre ajudando os necessitados, embora por algum motivo sua mente estivesse obscurecida quanto ao evangelho. Olha só que engraçado, quem que fez essa biografia aí? Obscurecida quanto ao evangelho. Eu acho que esse cara era muito inteligente. Ela obedeceu ao conselho e ficou com o marido, e foi fiel e leal à sua parentela e morreu como membro fiel da igreja Sud. Ah, olha só que engraçado. Eu tô curioso para saber quem que fez esse site Joseph Smith Polygamy. Não tá parecendo apologético, né? Porque citou, né, essa parte da biografia dela, e o que dá pra gente ver claramente deve ser um membro da igreja que fez, né? Falou a mente obscurecida do marido dela que não quis, né? Por algum motivo, né, a mente dele foi obscurecida, não quis ser adepto à igreja Sud. Mas daí olha só aqui que o site Joseph Smith Polygamy escreveu: apesar da visão positiva do biógrafo de Sarah, parece que pouco antes da morte dela, em 1856, ela se juntou a uma outra religião revivalista. Olha só, a biografia já estava falando ali que o marido dela tinha a mente obscurecida, e ainda completa dizendo que ela morreu fiel à igreja Sud. Olha só, cara, que furada, hein? Acreditar nessas fontes Sud. Tá dizendo aqui, ó, que então
Antes, né, pouco antes da morte dela, em 1856, ela se juntou, né, a gente sabe que ela morreu, então, em 1856, se juntou a outra religião. Quem escreveu isso foi o genro dela, o John L. Smith. Em 1855 ele registrou: minha mãe se filiou a uma igreja algumas semanas antes da minha chegada. Prestei meu testemunho a ela de que ela parecia ter se esquecido quais eram seus sentimentos. Então aqui a gente já viu que o genro era membro da igreja. Meu sogro, Cleveland, me tratou com mais respeito do que nunca e pareceu muito satisfeito em me ver. Ele me pediu para rezar e pedir a bênção regularmente enquanto eu estava lá, dizendo: John, você sabe que nunca rezamos, mas eu gostaria que você rezasse conosco. Os dois são John, né? O John, genro dele, né, John Smith, e ele era o John Cleveland. Quem fez um comentário sobre essa saída dela da igreja foi o Todd Compton. A gente já citou ele escreveu alguns livros, né, sobre o mormonismo, e ele falou ali, o que faz sentido. Ele disse: sem um grupo de apoio de mormons, teria sido difícil viver como um santo dos últimos dias em Illinois. E Sarah precisava de uma comunidade social religiosa em sua vida. Se você é membro SUD, se muda para um país, um outro lugar que não tem a igreja, a probabilidade maior é que você saia da igreja. Tanto que ela quis ir junto com o pessoal para Utah. O pessoal que falou: vai lá voltar com o teu marido. O que não dá é pra biografia falar que ela foi mormon até a morte, né? Se tem esse episódio e não quer citar, então nem cita, né? Sei lá, nem cita, eu não sei. Eu gosto da informação mais redondinha. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no site Fair LDS. Eles estão fazendo um debate, né? Porque eles falam: tem um debate muito grande aí de que a Sarah foi selada a Joseph Smith. Eles colocam que teve um estudioso chamado Daniel Bachman, e ele fez um estudo sobre o casamento plural de Joseph, e ele argumentou que existem poucas evidências para apoiar essa conclusão. Por outro lado, o Todd Compton, ele argumenta que ela tem que ser inclusa aí como uma esposa plural, sim, porque ela está nos registros de um tal de Andrew Jensen. Por causa desse casamento por procuração aí, né, a posterior, né, 1846, está dizendo: não, isso aqui é um indício de que sim, ela foi casada com Joseph, e também porque aquele selamento de Joseph com a Eliza Snow foi feito na casa da Sarah. Isso aqui é uma outra informação, eu não sabia, achei que tinha sido no templo, algum outro lugar. Então esse selamento foi feito na casa da Sarah Cleveland. Bom, isso aí não é nem questão pra mim. Eu tô dando uma lida pra ver se me convence, mas aqui não me convence não. Eu sei que essa fonte é fraca. É fraca assim que eu digo, cara, né, o genro dela falou que ela foi selada. Eu acho que é ok, mas não é uma fonte assim formal, com muitos detalhes sobre a situação. Inclusive, se eu não me engano, é até posterior, acho que ele escreveu, né? Não foi na época. Ele falou: minha sogra foi casada, foi selada com Joseph. Mas assim, considerando que Joseph não estava produzindo prova contra ele próprio, né? Se eu fosse cometer um crime, eu não ia deixar bem registrado esse crime. Né? Então, considerando todo o passado de Joseph, tudo que ele fez, sim, eu acredito que sim, grande chance de que ele foi casado, selado com a Sarah. Agora só a questão é se o John Cleveland estava ciente disso aí. Que eles citam quem que é esse tal de Andrew Jensen. Fala que o fato de que Andrew Jensen teve acesso a Eliza Snow, então o cara é contemporâneo dela, como testemunha. Então eles dizem que pelo fato do Andrew Jensen ter citado a Sarah na lista, é porque talvez ela conversou com a Eliza Snow e a Eliza Snow falou: a Sarah também. E eu tô dando uma olhadinha agora no site Reddit. Eles têm algumas informações, só carece de fonte muitas das vezes, mas é muito interessante pegar algumas informações ali. Olha só o que eu encontrei. Registrado no Herald e Gazette de 17 de julho de 1837, então olha, 1837. E também coletada a informação de uma carta a John Cleveland de 24 de maio de 1839.
Então, 37, 39, o que estava acontecendo na igreja, né? Saindo de Kirtland, indo para o Missouri, sendo expulso do Missouri. Olha só o que eles dizem. Eles dizem que Sarah Cleveland fez coisas muito difíceis para a igreja. E o que é? Quando o banco Kirtland Safety Society faliu, a igreja precisava de dinheiro de verdade. E eles dizem que a Sarah bravamente respondeu a essa necessidade. O que ela fez? Ela pegou o dinheiro falso, né, da igreja e foi para o Canadá tentar trocar esse dinheiro na esperança de que eles não soubessem que aquele dinheiro não valia. Na verdade, o que ela está dizendo é que ela comprou algumas coisas para trazer para a América, para vender, para conseguir daí então, né, dinheiro de verdade. E olha a informação aqui. Infelizmente, ela foi descoberta, processada e mandada à cadeia. Outra informação que eles colocam aqui é que como a Sarah, né, os Cleveland tinham recolhido a Emma com os filhos ali naquela situação difícil, enquanto o Joseph estava preso, Joseph ficou tão grato com essa situação que quando ele comprou um lote lá em Nauvoo, ele comprou outro lote para os Cleveland, né, incentivou eles a se mudarem lá, né, para Nauvoo junto com eles. Então pelo jeito aquele lote ali que ele comprou para os Cleveland, ele deve ter dado de graça, né, como um agradecimento. E aqui responde a nossa pergunta, se a Emma estava ciente. Olha que a Emma não estava ciente. Está dizendo aqui, quando a Emma fez Sarah como sua conselheira na presidência da Sociedade de Socorro, ela não sabia que Sarah era esposa plural de Joseph. E é interessante ler aqui o comentário do pessoal no Reddit. Eles falaram, ela foi uma das esposas mais velhas, né, que se casaram com Joseph. Ela tinha 53 anos na época. Também diz aqui que ela era bem educada e muito respeitada, imagino, sim. Só achei vacilo ela tentar vender tentar trocar aquele dinheiro no Canadá, né? Vacilo mesmo, hein? Aqui, uma informação. Eu tava tentando entender como que ela foi para Utah, abandonou o marido e ainda voltou e ficou tudo beleza. Tá dizendo aqui que o marido não estava em casa quando os membros estavam indo para Utah. A filha dela, Augusta, estava indo para Utah junto com o pessoal, né, com aquele genro, todo mundo, e ela foi sem o marido saber que ela estava indo, né? Então ela ia meio fugida para Utah junto com os membros e ela não chegou em Utah. Tá dizendo aqui, antes que fosse muito longe, Brigham Young aconselhou que ela voltasse. Olha só, uma outra informação aqui também no Reddit, de um comentário de uma pessoa, né? Ele falou que depois que o John C. Bennett foi removido como prefeito da cidade, todo mundo votou, né? E todos votaram em Joseph, exceto um. E olha só o que está escrito, Joseph recebeu uma revelação divina indicando quem era o dissidente, Quem não votou nele como prefeito era um dissidente. Então Joseph pegou um pedaço de papel e escreveu: Deus me disse que é você, ele está bravo com você. Amassou a nota e jogou no indivíduo. Cara, que engraçado. Quer dizer, eu queria muito saber que fonte é essa. Mas é engraçado, né? Que era um cargo político, agora o cara é obrigado a votar em Joseph. E Deus ainda ficou chateado? Como assim? Tô dando uma surfadinha para encontrar mais alguma informação. No site Wives of Joseph Smith cita que aquele primeiro marido dela, que ela ficou viúva, ele morreu de doença. Também cita que a Sarah e o John tiveram 2 filhos. Eu sabia da Augusta, né, que foi casada com aquele genro que deixou os registros, né? Não sabia se ela teve outros. E aqui tá dizendo que foram 2 e o outro é Alexander. E esse site até cita uma carta que Joseph estava preso, né, enquanto os Cleveland recolheram a família dele lá em casa. E Joseph escreveu, 21 de março de 1839, Joseph escrevendo uma carta para Emma, disse assim: gostaria de perguntar se o Sr. Cleveland seria gentil o suficiente para deixar você e as crianças ficarem aí até que eu possa saber mais algum detalhe sobre o meu destino e recompensarei ele bem se ele o fizer. Joseph ficou na cadeia por 5 meses, né? A gente viu que 3 desses meses a família já estava ali vivendo com os Cleveland. Outra informação que esse site deixa, porque o site é Wives of Joseph Smith, né? Então tá falando sobre as esposas dele. Tá dizendo que ele casou com a Sarah, né? Depois a Sarah foi testemunha do casamento de Joseph com a Elisa. Aí quando a Sarah já estava trabalhando na Sociedade de Socorro, veio um burburinho, né, deu um bafafá de que Joseph tinha se casado com a Agnes Coldbreath.
Lembrando que essa Agnes, eu acho que é a prima da Ellen White, aquela que casou com o irmão de Joseph, o irmão de Joseph morreu. Ó, então veio um burburinho de que Joseph casou com ela, e ó, o que está escrito aqui, a Sarah veio em sua defesa, fazendo uma declaração da Sociedade de Socorro, dizendo assim, ó, a sociedade é contra falar mal do presidente Joseph Smith, que não seria algo leve aos olhos de Deus. E expressamos nossos temores de que o Senhor eliminaria aqueles que não aceitem este conselho. Então, pelo jeito, ela era conivente com algumas coisas, né? Pelo jeito, ela devia saber das artimanhas e estava defendendo. Meio sujeira isso aí, hein? Ah, olha aqui, ó, tem mais um registro interessante. Quando os Mormons estavam indo para Utah, né, e ela resolveu ir, quem registrou esse acontecimento foi o genro dela, esse John Smith, né, 8 de fevereiro de 1846. Ele disse assim: neste dia partimos para as Montanhas Rochosas, eu, minha esposa, minha sogra Sarah e Alexander. Eles estão sentindo vontade de ir com os santos e deixar o marido e pai, pois ele, John Cleveland, não pertence à igreja. Aqui está a informação, né? Então, no dia em que a Sarah e o Alexander resolveram partir, deixando, né, o pai ou o marido para trás, o Cleveland estava no campo trabalhando. 4 dias depois deles iniciarem essa viagem, foi feito ali o registro pelo genro de novo, dizendo: está extremamente frio. Os líderes aconselharam a mãe Cleveland e o filho Alexander a retornarem e ficarem com o pai Cleveland até que estivéssemos localizados em algum lugar e pudéssemos retornar para buscá-los. A história é diferente aqui. Sarah retornou para seu marido John, mas nunca viajou novamente para Utah. Sua biografia relatou mais tarde que Brigham Young aconselhou-a a ficar com o marido, pois ele era um homem bom, tendo sido mostrado gentil, sempre ajudando os necessitados. E só para finalizar aqui, com uma frase do site Mormon Think, eles retiraram essa informação do livro Mormon Enigma, na página 119. Estão falando ali sobre os casamentos, né, de Joseph, que tinha que sempre ser na surdina, né, secreto, porque a Emma podia incomodar. Então está dizendo aqui, ó, que no registro, né, Mormon Enigma, feito por Newell e Avery, diz assim: viver como uma esposa secreta do marido de uma amiga exigia evasão, subterfúgio e engano. Fica aí, pessoal. Imagino que muitas delas foram provavelmente manipuladas, mas muitas delas estavam sim sabendo onde estavam colocando o pezinho. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.